Termo geral da progressão aritmética. Vamos estudar agora o termo geral da PA, que é uma expressão que nos permite obter um termo qualquer da progressão aritmética, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão. Então vamos pegar aqui uma PA de razão 3, essa do exemplo aqui, ó. Nós temos aqui a PA cujo primeiro termo é 10, vou chamar aqui de A1. A1 é o primeiro termo desta progressão. A2 é 13, que é o segundo termo. Observe que a razão dessa progressão é 3, que ela está aumentando de 3 em 3. Ó, de A2 para A3 aumenta 3. Então, 13 mais 3, 16 e assim por diante. O 19 é A4. O 22 é o A5. O próximo seria 25, que seria o A6 e assim por diante. Então, vamos observar aqui o seguinte. Apresentar uma expressão que, a partir do primeiro termo e da razão, eu posso encontrar qualquer um desses valores aí, A2, A3, A4, qualquer um desses valores. Sabemos aí que o A5, o valor dele é 22. Mas existe uma expressão que nos permite calcular este valor. Então vamos chegar a essa expressão. Então, observando o seguinte, que o A2, que é o segundo termo, ele vai ser calculado assim. Eu vou pegar o primeiro termo, que é 10, que é o A1, e somar com uma vez o valor da razão. A razão dessa progressão é 3. 13 menos 10, 3. Então, eu vou somar aqui, ó, 10 mais 3. E vou achar aqui 13, que é o A2. Para encontrar o A3, que seria o próximo termo, eu vou, a partir do primeiro termo, que é 10, eu vou somar agora aqui duas vezes o valor da razão. Observe que de 10 até chegar em 16, eu tenho que acrescentar duas vezes a razão. A primeiro, do A1 para o A2 eu acrescento 3, e do A2 para o A3 eu acrescento mais 3. Então, nós vamos ter aqui 10, que é o primeiro termo, mais duas vezes a razão. Como a razão é 3, 2 vezes 3, 6, aí nós temos aqui 16. E assim vai acontecer para os demais. Ó, o A4. Quarto termo. Como eu vou calcular o quarto termo dessa progressão? A partir do primeiro termo. Então eu vou somar 10, só que agora de 10 até chegar ao quarto termo, que é 19, eu vou acrescentar 3 vezes o valor da razão. 3 vezes o valor da razão. Então eu vou ter 10 mais 3 vezes o valor da razão. A razão é 3, 3 vezes 3, 9. Então aqui 19. Ou seja, conclusão, para se encontrar um termo qualquer, termo geral, né, um termo qualquer da progressão aritmética, eu sempre vou pegar o primeiro termo e acrescentar a quantidade de vezes da razão, subtraindo uma unidade do índice aqui, ó. Observe aqui, como aqui é o A2, o índice é 2, eu somei uma vez a razão. Como o índice aqui é o terceiro termo, o índice é 3, eu somo duas vezes, eu somo o primeiro termo com duas vezes o valor da razão. Aqui, ó, no 4, A4, para calcular o quarto termo, eu peguei o primeiro termo e somei com 3 vezes o valor da razão, ou seja, uma unidade a menos do valor que aparece aqui. Por exemplo, se nós quiséssemos calcular o A10, o décimo termo desta progressão, o A10, como faríamos? Eu ia pegar o 10, que é o primeiro termo, e somar como aqui é 10, eu vou diminuir uma unidade e multiplicar pela razão, que no nosso caso a razão é 3. Então ficaria assim, ó, 10
mais 9 vezes 3, 27. 27 com 10, 37. Então, para calcular o 10º termo desta progressão, que eu acho, nós temos aqui até o colocado até aqui é o 5º termo. O 6º termo é 25, mais 3 acharíamos o 7º termo, que é 28, mais 3 acharíamos o próximo termo e assim por diante. Então, para calcular o 10º termo, eu vou pegar o primeiro termo, que é 10, e somar com 9 vezes, porque 9 é uma unidade a menos do índice aqui. Está entendido? Então, mais um exemplo. Se eu quiser calcular o 21º termo desta progressão, o A21, o A1, A2, A3, A4, A21, que é um termo bem distante aqui, como é que nós faríamos? Qual seria o seu valor? Sem continuarmos fazendo essas colocações aqui, colocando esses valores. Então, vou pegar o primeiro termo, que é 10, e vou somar com uma unidade a menos que o índice é 21, então seria 20. 20 vezes o valor da razão. Como a razão é 3, eu tenho que somar aqui 10, que é o primeiro termo, com 20 vezes 3, que dá 60. Então, 60 com 10, 70. Então, o 21º termo na sequência aqui dessa progressão aritmética seria 70. Então, já podemos então encontrar uma relação que há entre o primeiro termo e a razão de uma progressão aritmética. Então, está aqui, vamos pegar essa expressão. Então, é essa expressão que vamos usar para calcular um termo qualquer da progressão aritmética. Observe essa expressão aqui. O AN é o termo geral, ou seja, o AN seria aqui o A10, o A20, um termo qualquer que gostaríamos de saber o valor que ele ocupa na progressão aritmética, o seu valor. Então, um termo qualquer vai ser calculado pegando o primeiro termo, que é o A1, somando com n menos 1, ou seja, diminui uma unidade do índice e multiplica pelo valor da razão. Então vamos, por exemplo, pegar a progressão aritmética aqui, a PA, a seguinte PA. Vamos pegar a seguinte PA. PA aqui, cujos termos são 26. O primeiro termo é 26. O segundo termo é 31. O terceiro termo é 36. O quarto termo é 41. E assim por diante. Temos aí uma progressão e o valor da razão dessa progressão é 5. Observe, 26 mais 5, 31. 31 mais 5, 36. 36 mais 5, 41. Então, a razão dessa PA aí é 5. E vamos calcular, por exemplo, quem é o 20º termo desta progressão. Quem é o A20? Qual é o 20º termo desta PA? Bom, então, para resolver esta situação, nós vamos usar essa expressão acima, que é o AN. É um termo genérico qualquer, que no nosso caso seria o A20. Vai ser o primeiro termo, somado com, eu vou pegar o valor N e diminuir uma unidade, N menos uma unidade, e multiplicar pelo valor da razão. Então, nosso valor procurado é o A20. Qual é o 20º termo desta sequência? Aqui tem, o primeiro termo é 26, o quarto termo é 41, eu quero saber o 20º termo. Então, vou pegar o primeiro termo, que é 26, o primeiro termo que é 26, e somá-lo com
tira uma unidade do índice, que é 20, então vai ficar 19, vezes o valor da razão, que nós sabemos que é 5. Continuando aqui ao lado, nós vamos ter o A20, que é o nosso 20º termo desta progressão, vai ser 26 somado com 19 vezes 5. Então vamos multiplicar 19 vezes 5, que sabemos que é 95. 19 vezes 5, 95. Então o A20 vai ser 26 somado com 95, que é 121. Somando 26 com 95, vamos achar 121. Então 121 é o 20º termo desta sequência aqui, ó, de razão 5. 26 mais 5 é o segundo termo, aqui é 31. O terceiro termo 36, o quarto termo 41 e assim por diante. E o 20º termo 121. Então, vamos fazer aqui mais exemplos para fixarmos bem como se calcular o termo qualquer de uma progressão aritmética.